Olá pessoal, bem-vindos ao canal Pensamento e Vida. Este é o vídeo da prévia, no qual previamente adiantamos as questões que serão abordadas com um pouquinho mais de profundidade no estudo do roteiro preparado para cada capítulo, propriamente ditos. Nós vamos aqui propositalmente fazer uma pequena relembrança acerca do que Emmanuel nos escreveu no capítulo 11, berço. Ele nos disse o seguinte: as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Quer dizer, Emmanuel faz referência ao corpo dentro de um contexto maior que é o berço onde nascemos. Não se trata, como vimos à época, apenas do corpo, mas daquilo que nos cerca como um todo. E agora sim, no capítulo 14, corpo, ele nos deixou o seguinte escrito: o espírito, inquilino da casa física, lhe preside a formação, não obstante quase sempre sob os cuidados protetores de mensageiros da providência divina. Quer dizer, esta formação do corpo, a qual Emmanuel fez referência ou mencionou no capítulo 11, agora ele vai detalhar um pouco mais, ou como dissemos, vai aprofundar, dando-nos uma luz a mais nesse tema, focando particularmente no propósito do corpo, não exatamente como ele se forma, mas por que ele se forma, porque sabemos em tudo há um propósito. Em função do que foi dito por Emmanuel, ou escrito no capítulo 11 e agora no capítulo 14, ficou-nos aqui então a pergunta a título de sugestão: por que o futuro reencarnante nem sempre é o único responsável pelo processo de formação do corpo de carne que habitará? Afinal de contas, no capítulo berço, Emmanuel nos fala que a formação do corpo novo é como se fosse, sim, um efeito da causa primária, que no caso é o próprio espírito. Qual a relação entre essa ajuda que nos é dita por Emmanuel, que é provida não a todos, mas a uma grande maioria, arrisco dizer, qual é essa relação entre essa ajuda que é provida e a participação do próprio espírito maior interessado no corpo que habitará na sua próxima reencarnação? Questão número 2. Essa ajuda do mais alto continuará sendo requerida ao longo de toda a existência terrena. Neste mesmo texto, que é o texto referente ao capítulo 14, Emmanuel vai mais além um pouquinho. Vamos repetir aqui. O espírito inquilino da casa física lhe preside a formação, quer dizer, do corpo, e a sustentação. Portanto, não é só ali enquanto um feto, mas é depois, ao longo da vida carnal. Por que essa ajuda, então, é também indispensável ao longo de toda a existência? Não bastasse ser provida antes do nascimento, durante a gestação, vamos dizer dessa forma, e depois também do nascimento e ao longo de toda a existência terrena. Por que se dá essa ajuda? Qual o propósito envolvido nisso? Questão 3. Por que a relação verificada entre o corpo e o espírito é tão estreita? Como vimos, nós somos reflexos de nós mesmos. Então, nós temos aí uma resposta pronta já para isso, que imagino ser muito óbvia, mas vamos aqui fazer uma referência bem rápida ao que nos disse Jesus, que é muito grave, é muito forte, incisivo, mas ele, educador por natureza, veio nos deixar, entre tantas mensagens e mesmo recomendações, esta aqui: melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Uma figura de inspiração bastante forte, mas extremamente significativa para compreendermos essa relação, essa associação entre o corpo de carne e as necessidades. Já saiu aqui, meio que sem eu perceber, uma dica para a resposta que foi sugerida. Questão 4. Onde podemos facilmente averiguar os efeitos dessa interação do princípio inteligente com a carne? Emmanuel nos dá uma dica muito fácil de ser compreendida aqui, muito óbvia, eu diria até, no seu texto referente ao capítulo 14. As enfermidades congênitas, aquelas que já nascem conosco, nada mais são que reflexos da posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo.
A resposta ficou fácil, né, gente? Vamos comentar a respeito um pouquinho mais durante o estudo deste roteiro, ou deste capítulo. Questão 5. Além daquelas passíveis de se manifestarem desde o ventre materno, as congênitas, onde mais as consequências dessa relação de causa e efeito, isto é, do princípio inteligente com a carne, podem ser identificadas? Nós temos aqui a carta de Tiago, onde ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que suporta a provação. E nós aqui perguntamos, afinal, qual é a finalidade das provações? É sofrer por sofrer? É apenas isso? Ou há algo mais que nem sempre é percebido? Questão 6. As culpas e remorsos que nos causam sofrimento têm origem na carne? Em outras palavras, a carne que é a culpada? Paulo de Tarso, na carta aos Romanos. Sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E nós perguntamos, se não habita bem algum, o mal habita? Aí vem uma outra pergunta para nós refletirmos aqui. Se o bem e o mal não estão na carne, qual a origem dos males que nos afligem? Se tudo tem uma causa, se todo efeito tem uma causa, onde estão as causas? No caso aqui, de nossas culpas e remorsos. Questão 7. É possível escaparmos às dores associadas aos resgates de nossas faltas? Se Deus é justo, há de haver, né, gente? Temos aqui, mais uma vez, Emmanuel, no texto referente ao capítulo 14, Corpo. É imperioso lembrar que reflexos geram reflexos e que não há pagamento sem justos atenuantes, quando o devedor se revela amigo da solução dos próprios débitos. É isso por enquanto, gente. A gente se vê de novo em breve. Fiquem com Deus.